Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, entregamos aqui a vida do teu servo Luiz, e hoje está disponível e disposto a levar a tua palavra para a tua igreja. Nesse momento, Pai, que ele venha diminuir, que venha crescer, Pai, e trazer a palavra, Senhor, rema, viva para a tua igreja. E assim possamos entender, Senhor, e rasgar os nossos corações para receber essa palavra, Senhor, vindo do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos, graça e paz. Que privilégio enorme, só gratidão a Deus por ver a igreja na terça-feira com várias pessoas e principalmente por eu trazer essa mensagem, né, da nossa última terça-feira do ano, nosso último estudo bíblico da terça-feira, né? E é um privilégio poder estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu busco no Senhor, daquilo que eu busco estudar com o zelo e trazer para a igreja da qual eu faço parte esse conhecimento que não vem de mim, que não vem de nenhum pregador que vem aqui na frente, mas é do Espírito Santo que nos usa enquanto nós permitimos ser usados. Amém? Então vai abrindo aí a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 3. E hoje eu trago basicamente um estudo baseado em estudos teológicos, né? Do William Barclay. Quando eu peguei esse capítulo, me lembrei que antes a gente tinha a nossa célula Leão de Judá, e nós fizemos um estudo baseado nisso. Eu lembrei do Barclay e eu falei, não, eu tenho que trazer essa mensagem desse homem para a minha igreja, para que haja edificação nossa, né, do nosso corpo. Eu sempre falo que toda pessoa que vem aqui na terça-feira nos estudos bíblicos e participa da escola bíblica também, pessoa sai diferente, já sai com conhecimento a mais para aplicar na sua rotina, na sua vida. E essa é a grandeza do Evangelho. Amém? Então eu vou ler desde o verso 1. Eu sei que vocês já passaram por esse verso, mas é de suma importância a gente passar por todo esse contexto para a gente chegar aos nossos textos principais. E eu trazendo aqui esse estudo baseado no William Barclay, que é um teólogo famoso. E eu quero muita atenção do coração de vocês. Que os ouvidos de vocês estejam preparados para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. Então começa assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ela. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como quem é através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos humanos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém. Paulo aqui ele falou a respeito da diferença entre o homem espiritual e o homem carnal. Portanto, a gente pode compreender as verdades espirituais. Ele usa os termos em grego. Aquele cujos interesses, as pessoas carnais, aquele cujos interesses, os fins e as ideias não vão para além da vida terrena ou física. E, portanto, não podem compreender a verdade espiritual. E ele acusa os coríntios de ainda estarem nessa etapa terrestre e física. Mas ele usa duas novas palavras para descrever isso. No versículo 1, ele chama de sarkinoi, que é uma palavra em grego. Se pega a Bíblia grega, vai estar essa palavra, sarkinoi, que nada mais é do que carne, que é muito comum para Paulo, esse termo. De modo que Paulo começa a dizer que os coríntios estão feitos de carne, que ainda não transcenderam as coisas humanas. E eu quero tentar pensar com vocês a respeito de transcender as coisas humanas. E eu queria que vocês refletissem se tudo em nossa vida que acontecesse for Deus. Tudo. Como a gente reagiria diante das circunstâncias se tudo que acontece na nossa vida for Deus? A perda de um filho, um câncer, um conflito no trabalho, um conflito familiar. Se todas essas coisas forem Deus, e muitas das vezes a gente atribui isso ao inimigo. Mas se todas essas coisas forem Deus, de que forma você agiria diante dessas circunstâncias? Que consciência nós tomaríamos diante de uma circunstância, de um câncer, de um diagnóstico de câncer, e entender que foi Deus que me deu? Você ficaria desesperado? Você sofreria na esperança de que se foi Deus que me deu, eu estou em paz? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E por isso ainda estava muito carnal, olhando as coisas pelas coisas, pelos proselitismos, por toda a cultura que eles ainda iam
existiam por toda a cultura que eles viviam. E Paulo vai falar dessa questão desse sarkinoi. E a outra palavra que ele usa é o sarkikoi. Que o problema não é você ser carnal, porque afinal de contas todos nós somos de carne. O sarkikoi significa domínio da carne. E aquela igreja, ela tinha ainda essa característica de ser dominada pela carne. Dominada pelos seus impulsos carnais, pelos seus pensamentos carnais, pelo seu modo de pensar carnal. Ainda vislumbravam uma beleza das belas palavras, do proselitismo de quem estava aqui na frente, ou de quem estava pregando a palavra, e não focavam apenas na mensagem que estava sendo dita. Isso gerava o ego dentro do coração de muitos. E a partir do ego do coração de muitos geravam as divisões. Um se chamando de tal, outro se chamando de fulano, porque fulano é mais inteligente que esse crânio, porque esse crânio não conjuga, não fala bem as palavras, mas não estavam focados no principal. E para Paulo, a carne significa muito mais do que a mera parte física. Para ele significa a natureza humana separada de Deus. Essa parte, tanto física quanto mental do homem, que proporciona uma porta de entrada ao pecado, essa parte que responde ao pecado, que lhe dá uma oportunidade de obedecer à sua carne. Quanto mais distante de Deus nós estamos, mais fácil é obedecer esses impulsos carnais, esse domínio carnal. De modo que a falta que Paulo encontra nos Coríntios não é que sejam de carne, todos os homens são de carne, mas sim tenham permitido que essa parte inferior, a nossa carne, se sobreponha, domine todas as nossas ações diante das circunstâncias. E ele vai falar aqui qual é a prova disso, de que eles eram carnais. E a prova da carnalidade dos coríntios tinha as questões carnais do modo comum de pensar, mas aqui ele fala a respeito justamente que a prova disso era o seu espírito partidário, como vocês já aprenderam na terça-feira passada. Suas lutas, suas facções, suas divisões, isso é muito revelador porque significa, e observem bem isso aqui, e isso é muito revelador porque significa que podemos dizer como são as reações de um homem com Deus, observando suas relações com o seu próximo. Vou repetir. Podemos dizer como são as reações de um homem com Deus, observando suas relações com o seu próximo. Se o homem cria discórdias com seus amigos, se for brigão, competitivo, discute por tudo, cria problemas, poderá concorrer a uma igreja, ele pode ter um cargo numa igreja, mas ele não é um homem de Deus. Mas se essa mulher, ele é um com o seu próximo, se suas relações com ele se distinguem pelo amor, pela unidade, pela concórdia, esse está a caminho de ser um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher bíblica. Se o homem estiver distante do seu próximo, é uma prova de que está distante de Deus. Se está separado do seu próximo, o está também de Deus. Se ama a Deus, também amará o seu próximo. Muitas das vezes, dentro do Evangelho, a gente cria tantas coisas e se preocupa com tantas coisas, e mais lá na frente a gente vai ver que todas essas coisas que nós nos preocupamos são tão vãs, que o próximo fica desqualificado. Que as nossas relações interpessoais da igreja ficam desqualificadas.
que a nossa despreocupação com o próximo, que tomou uma atitude de ter saído da nossa comunidade, que tomou uma atitude diferente, já nos dá motivo suficiente para desprezar o próximo. Não há sinceridade, não há amor, não há Deus numa igreja assim. E quando eu falo igreja comunidade. Quando eu falo igreja povo. Nós. O cristão deve gostar de gente. Nós, como cristãos, devemos amar o nosso próximo, quer quem seja. E não devemos nos alegrar com a saída de um irmão. Não devemos achar que foi uma bênção, mas pelo contrário. Nós devemos nos preocupar. Devemos ter amor, saber se está bem ainda, como está. Essas coisas todas fazem plena diferença no reino de Deus. E é para essas coisas que Deus está olhando. Você pode ser um excelente pregador, eu posso vir aqui ensinar a palavra, eu posso participar de todas as ações da igreja, e isso se torna muito automático dentro de nós, que é o espírito religioso, de participar, mas se eu não me preocupo com o próximo, porque às vezes a gente faz as coisas por fazer. E uma coisa que Deus sempre tocou no meu coração, e que era a questão da soberba da intelectualidade, a soberba do conhecimento, é que às vezes, algumas vezes, eu subia para explicar, ou eu vinha nos domingos para explicar, apenas para explicar. Só que Deus, desde tempos atrás, sempre toca no meu coração, como tocou hoje, como sempre eu venho, e Ele pergunta para mim: qual é o seu sentimento? O que você quer passar para a igreja? Você apenas quer levar o conhecimento? Você está se importando com as pessoas ou apenas está prestando um serviço? Isso mudou completamente. A minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de agir diante das coisas que me colocam para fazer. Porque não é apenas para Deus que fazemos as coisas, se essas coisas não se refletem para o próximo. Eu estou fazendo para Deus, se ela não se reflete para o próximo. Paulo continua demonstrando a insensatez essencial do espírito partidário com a sua glorificação. E aqui ele vai trazer uma coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte: em um jardim um homem poderá plantar uma semente e o outro regá-la, mas nenhum deles pode dizer que tem feito que a semente crescesse. Esse poder pertence exclusivamente a Deus. Os homens poderão fazer muitas coisas, mas ainda não criarão a vida. Tanta tecnologia, mas ainda ninguém consegue criar vida do mundo. O homem pode plantar e aquele que rega, o homem que planta e aquele que rega, estão no mesmo nível, nenhum pode considerar-se acima do outro. Não são mais que servos que trabalham juntos para o único amo, Deus. Sempre devemos lembrar que Deus pode usar instrumentos humanos para levar aos homens sua mensagem de amor e a mensagem da verdade. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei da questão da mordomia cristã, onde a mordomia cristã, às vezes, ela é muito utilizada para as questões de finanças. Mas, na verdade, nós, quando nos convertemos, nós, quando aceitamos a Cristo, Ele passou a fazer morada em nosso coração, fazer morada em nosso corpo. Somos templo do Espírito Santo, somos templo da sua santidade. Nada mais pertence a nós.
Porque nada, na verdade, pertenceu a nós. Esse era o engano que nós tínhamos no passado antes de nós nos convertermos. E esse é o engano que a gente tem quando a gente não se converteu ainda, de achar que as coisas foram conquistadas pelo nosso mérito, de achar que as coisas que nós temos são nossas, pela nossa força. E nada é nosso. O dinheiro não é nosso, o carro não é nosso. E eu me lembrei da mordomia cristã. Eu sempre, quando vou tratar de mordomia cristã, eu falo do Alfred. O Alfred é o mordomo do Batman. Não sei quantos aqui já assistiram o Batman, ou conhecem o Batman, mas o Batman, super-herói, ele tem um mordomo. O Batman é um homem muito rico na cidade. E tenta promover ali um pouco de justiça nessa cidade. E ele tem que ser um auxiliar, como se fosse seu empregado, o Alfred. E o Alfred, ele sabe a senha do cofre do Batman, o Alfred, ele anda no carro do Batman, o Alfred, ele tem acesso à piscina do Batman, ele tem acesso ao barco do Batman, mas o Alfred não é o Batman. Ele apenas é um mordomo. Ele apenas serve ao Batman. A mesma coisa somos nós. Deus derrama prosperidade, seu dinheiro, suas riquezas, seus bens sobre a tua vida. Ele derrama abundância de saúde sobre a sua vida. Ele derrama paz sobre a sua vida. Ele derrama dons espirituais sobre a sua vida. Ele derrama várias coisas sobre a sua vida. Mas nada disso é nosso. Nada disso é seu. Somos apenas mordomo daquilo que Deus nos deu. Isso é muito legal. Porque se a gente tem um pouco dessa consciência, eu sei que é difícil a gente ter essa consciência, de que nós somos filhos de Deus. Deus, dono do ouro e da prata. Deus, o Criador do universo. Deus, aquele que é uma palavra, cria o universo. Muitas das nossas coisas teríamos uma visão diferente a respeito. A gente não entraria em desespero por qualquer coisa. A gente não estaria brigando por qualquer política. A gente não estaria, sabe, coisas carnais. Coríntios vivia isso. E quando ele fala a respeito dos fundamentos, ele vai destacar aqui que, certamente falando, Paulo está falando de sua própria experiência pessoal. Por necessidade, ele punha os alicerces. Estava sempre viajando, né? Na verdade, permaneceu 18 meses em Corinto e por 3 anos em Éfeso. Mas em Tessalônica não permaneceu mais que 1 mês. E isto era muito mais corrente, né? De ele passar mês e mês em algumas cidades, espalhando o Evangelho e fazendo toda essa revolução que chegou até nós. A gente não tem, às vezes, dimensão, a gente, às vezes, não para refletir, mas de vez em quando eu fico refletindo nisso. Falo, cara, como que uma mensagem que começa lá em Israel, sem ausência de tecnologia, consegue chegar até nós? É algo incrível, algo fantástico. E esse homem fez aquilo que muitos dos 12 apóstolos não fizeram no começo. E foi anunciar as boas novas a todo o povo e a toda a nação. E ele teve a ousadia de construir todos esses alicerces. Havia terreno esperando ser coberto, havia muitos homens que nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo e queria começar bem com a evangelização do mundo. Paulo não podia mais depor os alicerces e ir a outro lugar. Então Paulo ele só colocava os alicerces, não é só. E a gente vai entender por que não é só o alicerce. Porque o alicerce é o fundamento, é o fundamento. E em qualquer lugar que ele for, lançava os mesmos alicerces. Eles consistiam na proclamação dos atos sobre o oferecimento de Cristo. Sua tremenda missão era a de apresentar a Cristo aos homens.
E o fundamento da igreja, devido ao fato de que só nele o cristão pode encontrar três coisas. E o Parker aqui ele vai destacar três coisas que só nele ele vai encontrar. Mas Paulo ele sempre lançou esse fundamento de apresentar Cristo, porque Cristo de fato é uma novidade, apesar de, desde o nascimento de Cristo, Cristo já ter sido muito conhecido diante de vários reis. A notícia se espalhou muito a respeito desse rei que tinha nascido. Então Cristo ele já tinha uma proporção, já era muito conhecido, né, em algumas outras regiões. Mas os fundamentos precisavam ser lançados. E por conta disso, muitas das vezes quando Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia não era ir de casa em casa ou buscar locais públicos para falar isso, mas o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. E primeiro o próprio ordenamento que Jesus tinha feito também. Então ele falava aos judeus a respeito do Cristo, depois ia para os gentios. Quem cresce, estava com Paulo, continuava seguindo a doutrina dos santos, entendendo que Cristo era o Messias. Depois disso ele ia para os gentios. Os gentios somos nós. Né? Os gentios é essa própria igreja de Coríntios aqui. Né? Então aqui Barker ele vai destacar três coisas que só em Cristo a gente encontra essas coisas. Primeiro é o perdão dos seus pecados passados. E ele fala aqui que encontrar-se a si mesmo em uma nova relação com Deus. Descobre de repente que Deus é seu amigo e não seu inimigo. Descobre o que significa sentir-se à vontade com Ele. Descobre que Deus é como Jesus, onde uma vez via ódio e agora via amor. E onde uma vez via uma remota longura, agora vês intimidade. E aqui eu falei, às vezes a gente não para pensar que somos filhos de Deus. Uma vez eu fiz essa comparação, né, com vocês. Imagina que você recebe a notícia de que você é um herdeiro de um homem muito rico, multimilionário. De que forma você reagiria? Quais sensações vocês teriam? Quais inseguranças vocês sentiriam? Ou será que sentiriam algum tipo de insegurança? Se sentiriam com mais liberdade? Ou se sentiriam com medo? Ficariam preocupados com alguma coisa ou ficariam tranquilos? Esse é o mesmo sentimento que temos que ter quando falamos: vocês são filhos de Deus. E essa relação, a gente olha uma coisa muito distante, depois quando se descobre em Cristo, você vê que pode conversar com Ele a qualquer momento, de qualquer lugar que você estiver. Essa relação de intimidade. A segunda coisa que ele fala é encontrar força para o presente. É através da presença e da ajuda de Jesus que nós encontramos a força e a coragem para enfrentar a vida. Devido ao fato de que agora já não é uma unidade solitária envolvida numa batalha sozinho contra um universo louco. A gente vive uma vida na qual nada mais vai poder nos abalar. Nada mais vai nos separar desse amor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Caminha pelo caminho da vida, peleja as batalhas da vida com Cristo. Se tudo for Deus na nossa vida, de que forma nós vamos reagir? Aquela briga dentro de casa, opa, será que é Deus que está colocando essa briga aqui? Para eu exercer o perdão, para eu exercer a paciência, para eu exercer
vários outros aspectos da nossa vida. Um acidente com um ente querido, se tudo for Deus na nossa vida. A terceira coisa que ele fala é encontrar esperança para um futuro. Já não vive mais em um mundo no qual tem medo de olhar para frente. Vive em um mundo governado por Deus, onde Ele faz com que todas as coisas operem junto para o bem, no qual o seu tempo está nas mãos de Deus. Vive em um mundo no qual a morte já não é o final, a não ser só o prelúdio de uma glória muito maior. E o medo se vai. E o medo se vai. Muitas pessoas têm aquela filosofia de achar que eu não vou deixar nada nesse mundo e logo mais a gente vai morrer e todas as coisas vão ficar aqui. Com o sentimento de que a morte fosse o fim de tudo. Mas a morte não é o fim de tudo. É o prelúdio de uma glória maior. Quando encontramos isso em Cristo e vemos isso em Cristo, a gente entende isso. O medo se vai. E às vezes você quer... Eu faço um comentário aqui. Você quer morrer logo, às vezes. Quando a gente tem um verdadeiro entendimento do que nos espera, assim como Paulo desejou a morte, porque ele tinha consciência do que era a glória de Deus, a gente passa mais a não temer e sim a desejar isso também. Porque você conhece o Pai e sabe que lá tem música de qualidade, tem boa comida, tem boa bebida, tem um governo de paz, tem um governo sem corrupção, onde só tem justiça e principalmente amor. Quem é que quer ir para um lugar assim? Por isso não tememos a morte, porque é isso que vamos encontrar. É a presença de Cristo todos os dias ali naquele lugar, a glória manifesta, o seu amor por completo, nós em novas vestes, em um governo de paz, em um governo sem corrupção, em um governo de justiça, com boa comida, boa bebida. Eu falo boa comida e boa bebida porque Jesus prometeu. Ele diz que existe um banquete que está nos aguardando. E ele faz um jejum de vinho. Porque ele fala na última ceia que jamais ele beberia daquele cálice, daquele vinho, até que ele retornasse para ceiar conosco. Imagina que nos aguarda. Mas sobre esse fundamento de Cristo, outros constroem também. E esse processo de construção, ele vai falar a respeito de ouro, de prata, uns constroem com ouro, com prata. E é muito a respeito disso, desse fundamento, de que uns constroem com base em riquezas, outros constroem com base em votos de pobreza, uns constroem com muito conhecimento de palavras, outros querem construir com poderes, milagres, maravilhas, na qual acaba se perdendo o equilíbrio dessas coisas. E a respeito dessas construções equivocadas que Paulo fala aqui no texto, quando ele fala o dia que se refere a Paulo é aquele que Cristo voltará para revelar as nossas obras, para revelar a nossa falta de entendimento ou a própria maldade do nosso coração. E aquilo que foi construído de forma inadequada vai desaparecer. Vai desaparecer. Porque Deus vai voltar e vai julgar todas as coisas. Quando a gente fala por Cristo,
a gente deve observar e fazer como se ele estivesse nos ouvindo e se ele de fato estivesse presente aqui. E na realidade ele está presente. Mas eu sempre faço essa pergunta a todos vocês. Se Deus estivesse de forma humana aqui hoje, se a presença de Cristo estivesse de fato sentado aqui, na primeira cadeira, hoje, quais as músicas que nós cantaríamos hoje? De que forma nós tocaríamos o nosso instrumento? De que forma nós iríamos recepcionar as pessoas? Ou de que forma nós iríamos recepcionar a Cristo? E as pessoas que estavam vindo junto com Cristo? Porque Cristo sempre traz convidados. Porque Cristo sempre está cheio de gente ao seu redor. De que forma é que nós trataríamos essas pessoas? De que forma é que nós apresentaríamos uma peça teatral para Jesus? De que forma é que eu aqui na minha situação atual apresentaria o texto da palavra para o próprio Jesus? De que forma você manifestaria o seu dom precioso que Deus derramou sobre você, se a presença dele estivesse de fato, de forma viva aqui na primeira cadeira? Como você exerceria os seus ministérios, o seu dom? E muitas das vezes estamos negligenciando isso, porque nos falta temor no coração a respeito disso. De que eu faço aqui não é só apenas para vocês, mas é como se a presença de Deus estivesse aí, porque a presença de Deus está em vocês. E todo cuidado é pouco das minhas palavras para com vocês. E todo o aperfeiçoamento das músicas que eu canto, dos instrumentos que eu canto, é pouco. Porque Deus sempre vai merecer o melhor de nós. Porque Ele é um Deus de amor. Porque Ele é um Deus que nos livra. Porque Ele é um Deus que nos dá liberdade de ir e voltar quando quiser. Porque nada escapa da sua mão. Nada escapa da sua mão. E para Paulo, a respeito sobre a sabedoria e a insensatez, e aqui a gente entra no texto principal, que é bem curto. E esse texto, muitas das vezes, ele foi usado para coisas que não tem nada a ver com o que o texto está querendo dizer. Né? Quando ele fala a respeito de templo, porque vocês são templos e vocês não podem destruir o templo de Deus. Muitas das vezes esse texto é utilizado de forma equivocada para falar de coisas que não tem nada a ver com o contexto aqui aplicado. Mas para Paulo, a igreja era o templo de Deus porque era a sociedade em que o Espírito de Deus habitava. Como disse, somos acima de todo o templo de Deus quando nos preparamos para receber o Espírito Santo. Mas se os homens introduzirem discórdia, luta, divisões na sociedade, na comunidade da igreja, destroem o templo de Deus. Em um duplo sentido. E a palavra de Deus é clara, que um reino dividido jamais pode o quê? Subsistir. Homens que praticam divisões, mulheres que praticam divisões dentro das igrejas, dentro dos pequenos grupos, são uma das coisas que Deus mais abomina. Muitas das vezes falamos das questões de homossexualidade. Né? A homossexualidade passa raso diante desse pecado.
porque ele causa divisão e inimizade entre os irmãos. Isso o Senhor abomina. Qual tem sido a nossa conduta diante dessas coisas? O reino dividido jamais pode crescer. Conflito dentro de casa. É muito difícil essa família prosperar. Muito difícil. Se você está mal com sua esposa, mal com sua... Muito difícil a família prosperar. Trabalho, tem um conflito no trabalho, muito difícil você vai ser promovido. Reino dividido jamais pode existir. Reino dividido jamais pode prosperar. Portanto, tenho paz com todos. Uma igreja dividida jamais multiplica. Fazem o impossível, fazem impossível o Espírito operar. Nem bem a amargura entra na igreja, o amor vai embora. A verdade não pode ser pronunciada nem escutada corretamente em uma atmosfera de irritação. Onde está o amor, ali está Deus. Mas onde há ódio e brigas, Deus bate na porta, mas não recebe resposta. E por que não recebe resposta? Porque está um barulho, está uma briga. Deus está batendo na porta querendo entrar. Mas enquanto tiver os conflitos, enquanto esse conflito não cessar, e ouvir que Deus está batendo na porta, ele não vai ter resposta. Ele não vai poder entrar. Porque Deus não habita em meios divididos. Existe, eu já falei aqui nos outros estudos, que tem um espírito de divisão, uma atmosfera de divisão no mundo de forma completa. Mas é muito triste saber que existe também dentro das igrejas, mais ainda dentro das igrejas. E isso não é de agora, não é de hoje. A gente está vendo que isso é desde Corinto. Dividem a igreja, literalmente fazem com que o edifício da igreja se desintegre. Reduzem-na a uma série de ruínas desconectadas. Nenhum edifício pode permanecer firme se o divide em seções. A fraqueza maior da igreja ainda são suas divisões. Elas destroem a igreja. Paulo continua assinalando a causa desta divisão e a consequente destruição do templo de Deus, que é a igreja. A raiz principal é o culto da sabedoria intelectual e mundana dos coríntios. A gente sempre falou que eles sempre viveram essa cultura dos proselitismos. E essa raiz é o motivo principal aqui dessa igreja de Corinto, de viver essas divisões, de fazer essa destruição do templo de Deus, do povo de Deus. Mostra a condenação dessa sabedoria por meio de duas citações do Antigo Testamento. A de Jó 13 e a de Salmo 94:11. Quando a gente vê nos versos 19 e no verso 20. É essa mesma sabedoria mundana a que faz com que os coríntios determinem o valor de seus diferentes professores e líderes. É esse orgulho na mente humana a que o faz julgar, avaliar e criticar a forma em que se dá a mensagem, a correção da retórica, o peso da oratória, a sutileza dos argumentos, em lugar de pensar somente no conteúdo da própria mensagem, pelo que a gente falou no começo. Eu sou de Sérgio. Por quê? Porque Sérgio evangeliza mais, na hora ele evangeliza mais. Não, eu sou de Luiz. Por quê? Porque Luiz ele é mais sistemático, ele explica mais o sistema. Não, eu sou do pastor Ivaldo, porque ele já... Essa classificação mundana, esse espírito carnal, não focado na mensagem. Jesus
fazia uma orientação muito interessante a respeito dos escribas e fariseus que a gente critica tanto. Dos fariseus, principalmente, dos mestres fariseus. Ele falava o seguinte: ouçam o que eles ensinem, mas não façam o que eles fazem. Às vezes nós fazemos críticas, né, a certos segmentos, a certos pastores aí do mundo e tal. A gente sabe que praticam um evangelho completamente distorcido, mas é sábio de nossa parte, às vezes até ouvi-los por um momento, para aprender o que é errado e reter o que é certo, e não reproduzirmos os mesmos erros. Isso é uma sabedoria nossa. A gente conseguir ouvir o insensato e tentar reter o melhor possível e não praticar a mesma insensatez. E aí a gente vê essa raiz que é o culto à sabedoria intelectual. E é essa mensagem de sabedoria mundana que faz com que os coríntios determinem os seus valores. O problema que existe com o orgulho intelectual é que sempre é duas coisas. É sempre crítico, sempre discutidor. E eu já passei por isso também. Sempre criticar, e sempre apontar, sabe? Ficar olhando os detalhes, apontando. Não, isso aqui não, isso aqui não está escrito, isso aqui não está. Sabe? É sempre discutidor. Isso é bom, mas quando isso é feito de uma forma saudável no sentido de querer aprender, não de criticar. Então é sempre discutidor. Não pode permanecer calado e admirar. Deve falar e criticar. Não pode suportar que suas opiniões sejam contraditas. Deve provar que só ele tem razão. Não pode admitir nunca um equívoco. Deve justificar-se sempre a si mesmo. Nunca é o suficientemente humilde para aprender. Deve estar sempre estabelecendo a lei. Esse é o problema que às vezes quando a pessoa estuda muito. Esse é o risco que muitos caem. E qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, como eu falei a vocês no início, que às vezes eu supria para mostrar conhecimento, com um sentimento completamente diferente. Não com o sentimento de que vocês saíssem pessoas transformadas, não com o sentimento de que vocês saíssem com relacionamentos transformados, com a família transformada, com a atitude de vocês transformada, com a igreja sendo edificada para a prosperidade em todos os sentidos que você imaginava. Não era isso que vinha ao coração. Com o desejo de que vocês se arrependessem dos seus pecados de forma tão vívida, sabe? Que Deus encontrasse espaço, sabe? Para vir com poder. Existem momentos das nossas vidas que é necessário isso, sabe? O lance da construção, do templo, do fundamento, construído sobre ouro, sobre prata, sobre pedras preciosas, se diz muito isso. E que nós vivemos desse evangelho atual. Muitos constroem acima somente do poder, outros somente do conhecimento. Não é isso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo que a igreja precisa da palavra. Da edificação de cada irmão no sentido mais profundo de conhecimento da palavra. De conhecimento intelectual, conhecimento de manuseio. Mas há momentos que precisam arder do Espírito Santo, não sentir o poder do Espírito Santo, não chorar. Há momentos que precisamos de expandir. Há momentos que precisamos ficar parados. Há momentos que precisamos acolher as pessoas lá fora. Há momentos em que precisamos acolher as pessoas aqui dentro. E o Espírito Santo dita essas coisas na sua igreja. Mas se a igreja está em barulho, não consegue escutar o que o Espírito Santo está querendo dizer. O segundo problema é o orgulho intelectual, é
caracteristicamente exclusivo. Sua tendência é de olhar a todos com desprezo em lugar de sentar-se ao lado deles. Sua posição é que todos os que não estão de acordo com ele estão equivocados. Paulo, é uma frase muito vívida, insiste com que se crê sábio a converter-se em insensato. Esta é simplesmente uma forma evidente de pedir-lhe que se humilhe o suficiente para aprender. Ninguém pode ensinar a quem crê que já sabe tudo. Ninguém pode ensinar a quem crê que já sabe tudo. E é por isso que eu sempre falo, meus irmãos, se vocês acharam que existe alguma coisa equivocada, falem comigo no final. Vamos bater o papo, venha de Bíblia aberta, não a sua opinião. E assim a igreja vai sendo edificada. E assim a igreja vai crescendo. E assim os nossos conflitos vão sendo resolvidos. Meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa que eu não gostei. Existem certas curas que só vêm pela confissão dos nossos pecados. Enquanto você estiver achando que a sua relação é somente com Deus, e que você confessa tudo a Deus, mas não confessa ao que está ofendido, não vai haver cura. E pasmem, isso é um princípio da psicologia. Tem certos diagnósticos de câncer que são diagnosticados porque você guardou muita coisa para dentro de si. E a Bíblia já estava falando a respeito de todas essas coisas. E muitas das vezes, ele fala no verso 22, já para encerrar, como ocorre muitas das vezes nestas cartas, a prosa de Paulo toma asas e se converte em um poema de paixão e poesia. Os coríntios estão fazendo algo que para Paulo é inexplicável. Estão tentando entregar-se em mãos de algum homem, Paulo, Apolo. Paulo nos diz que, em realidade, não são eles os que pertencem a ele, mas ele é quem pertence a eles. Esta identificação com um partido é a aceitação da escravidão por parte daqueles que teriam que ser reis. Em realidade, são donos de todas as coisas, porque pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. O homem que dá a sua vida, sua força, sua energia e o seu coração ao minúsculo partido, pessoa, está rendendo tudo a algo muito significante, quando poderia ter entrado na posse de uma comunhão, de um amor tão vasto como o universo. Confinou-se os estreitos limites de uma vida que teria que ser ilimitada em sua perspectiva. Que a nossa vida possa ser entregue ao Senhor. Em 2013, 2023, na verdade, voltamos aí 10 anos. Mas que em 2023, na verdade, possa ser o ano do exercício dos nossos dons. Em 2023, nós deixemos e avaliemos se há algo de menino em nós, se há facções em nós, por ego, por qualquer espírito de divisão, que possamos lançar fora. Que em 2023 a gente possa conhecer mais o amor de Deus, a comunhão de Deus, e sabermos que somos filhos dele, confiantes de que nele há o ouro, que nele há a prata, que nele há a paz, que nele há a justiça,
que nele há segurança, que nele há o perdão. Porque Deus nos amou de tal forma que Ele deu o seu único filho. Nunca se esqueçam disso. Que possamos louvar ao Senhor nesse ano. Que será um ano de grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Para a gente encerrar. Meus irmãos, eu agradeço mesmo de poder estar encerrando esse estudo e vai continuar para o próximo ano, mas é com muita gratidão no coração, né? De todos vocês aqui, de pessoas novas, né? E louvo a Deus pela vida de cada um. Que a gente possa se fortalecer, se edificar, ser uma igreja madura, uma igreja amorosa, uma igreja que entende o nosso próximo, que busca o nosso próximo. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, Deus. Te rendemos graças, Senhor, e te pedimos perdão, Deus. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, Deus. Perdão pelas nossas ofensas, Deus. Diante de tão amor, Deus, diante de tão imensurável amor, Deus, que foi o Senhor entregar o seu Filho, Deus, por nós. Para que o Senhor não viesse com a tua ira sobre nós, Deus. Te damos graças, Senhor Deus, por cada família representada aqui, Deus. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor derrame temor no nosso coração, Pai, diante da tua presença, Pai, diante dos ofícios que nós exercemos aqui, Pai. Que o Senhor derrame temor, Deus, no nosso coração, Deus. Diante daquilo que nós ainda não temos entregado ao Senhor, Pai, por medo, Senhor, de entregarmos ao Senhor, que é um Pai amoroso, que cuida de nós, Deus. Cuida, Pai, dos corações, cuida das necessidades de cada um aqui, Pai, que cada um possa se sentir seguro nos braços daquele que nunca nos deixou, Deus. Te louvamos, Deus, por esse ano. Te agradecemos, Deus, por todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, mas que todas as coisas cooperem para o bem, Senhor, do teu reino, do teu evangelho, que irá avançar, Deus, e sempre avança, Deus, independente das circunstâncias, porque não é por nós, mas é pela tua graça misericordiosa, pelo teu amor que nós não merecemos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada família aqui representada, que todos possam ir para as suas casas em tua santa proteção, em nome de Jesus. Amém.